Olá pessoal, estamos aqui para falar dos cenários e perspectivas para o mês de fevereiro nas bolsas de valores internacionais e brasileira. Participa aqui com a gente o Rossano, nosso analista-chefe. Olá Fernanda, olá pessoal. Bom, Rossano, vamos começar falando um pouquinho do mês de janeiro, do mês que passou. A gente viu as bolsas dos países desenvolvidos subindo, né, se valorizando, enquanto os países emergentes tiveram aí uma queda. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente caiu 3,94%. Ficou muito claro durante o mês de janeiro a diferença de tendência nos mercados desenvolvidos e nos mercados emergentes. As bolsas nos principais países do mundo subiam forte, basicamente porque os países desenvolvidos estão num processo de expansão. As economias estão dando os primeiros sinais de que a retomada econômica está em pleno curso. Já para o lado dos países emergentes, a gente está observando o quê? As pressões inflacionárias começam a assustar. E os governos naqueles locais, dessas localidades, estão aumentando as taxas de juros e aumentando as suas políticas monetárias, como aumento do compulsório, enfim, várias políticas monetárias. Com isso, está diminuindo o ritmo dessas economias. E isso se reflete no mercado de capitais. Além disso, no mês de janeiro a gente teve um acontecimento importante que acabou trazendo uma volatilidade grande para os mercados, que foi um conflito no Egito. O povo do Egito se manifestou contra o presidente, eles querem que o presidente deixe o cargo e por isso a gente viu aí uma volatilidade nos mercados. A principal questão é que o Egito fica próximo ali ao Oriente Médio, onde é produzido grande parte do petróleo mundial, sendo que dessa parte, cerca de 8% do petróleo é escoado pelo canal de Suez, que é um canal que fica ali no Egito. E o medo de que alguma bomba, algum conflito chegue nesse canal e bloqueie essa passagem acabou afetando as commodities, né, diretamente. Sem dúvida nenhuma, essa onda de violência no país fez com que o nível de incerteza no mundo aumentasse. E muito se especulou de que uma onda de protestos podia atingir o canal de Suez. O canal de Suez podia ser um instrumento de protesto por parte da população. Isso fez com que o petróleo, em alguns mercados, atingisse $100 o barril, como foi ao longo do mês de janeiro no mercado de Londres, o barril batendo nesse nível. Ou quer dizer, muita volatilidade dos mercados em função disso, tá? Especialmente no mercado de petróleo. Isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho de Brasil, né? A gente está vendo essa alta das commodities que não param e isso pressiona cada vez mais os preços. Aqui a gente está lutando contra a inflação. A gente começou o mês de janeiro com a primeira reunião do Banco Central, tendo o Tombini como presidente. Ele já anunciou o aumento de juros, a gente teve uma alta de 0,5%. Estava em linha com a expectativa do mercado, mas de qualquer forma a alta de juros nunca é muito positivo para a Bolsa, né? Nós estamos vivendo uma piora no ambiente inflacionário local. As pesquisas Focus indicam, semana após semana, de que as expectativas de inflação para o Brasil estão piorando e o Banco Central está começando a agir. Já começou em dezembro com o aumento compulsório, agora na primeira reunião de janeiro, a gente pode ver aqui, aumentou a taxa de juros local para 11,25 e na nossa visão, mais 2 aumentos de meio ponto percentual, é isso, né? Exatamente. Isso ainda vai depender de vários fatores. A gente está acompanhando o IPCA, que é o principal índice de inflação da nossa economia, que vai sair um dado agora em fevereiro. Além disso, um dos grandes destaques agora para o mês de fevereiro é em relação ao orçamento do governo. O governo tem que anunciar cortes sérios de custos para contribuir, para que a política fiscal contribua para a política monetária e que o nosso aumento de juros não precise ser tão elevado, né? Mas, enquanto continuarem essas incertezas do que o governo vai gastar mais ou a menos, quanto que a inflação ainda vai subir ao longo dos próximos meses, o mercado não consegue precificar quanto vai ser o aumento necessário na Selic para conter as pressões inflacionárias. Essa é a grande dúvida do mercado. Será que o Banco Central está sendo efetivo no combate à inflação? Será que a dose de aumento de juros e compulsório é adequada para conter as pressões inflacionárias? Nos próximos dias aí nós teremos novidades nas próximas reuniões, enfim. Exatamente. Bom, na agenda internacional, economia europeia, economia americana, a gente deve ter mais do mesmo. A gente está vendo muitos dados positivos em relação a esses, tanto aos Estados Unidos quanto à zona do euro. Isso vem animando os investidores de lá. Os principais destaques aí na segunda semana do mês de fevereiro é a confiança do consumidor na Universidade de Michigan, que é um dado. O consumo é muito relevante para a economia americana. Quando os consumidores estão mais confiantes, eles tendem a gastar mais e isso acaba impulsionando a atividade como um todo, né? Na segunda semana a gente tem dados de preços na China, que acabam sendo aí uma grande preocupação sempre para os mercados, porque a China é o principal emergente e a gente está vendo eles cada vez mais lutando contra a inflação. O governo lá já aumentou juros, já aumentou compulsório e quando isso acontece a economia chinesa tende a crescer mais e puxar aí menos o crescimento mundial. O mercado não gosta disso, né?
O mercado está muito de olho na questão China, essa é uma preocupação de mundo aí. Será que a desaceleração da economia chinesa será muito forte? Será um pouso suave? Essa é a grande questão que o mundo está se fazendo com relação à economia chinesa. Lá eles também estão sofrendo um pouco do mesmo mal que o Brasil está sofrendo, que é inflação, pressões inflacionárias, e o governo lá também está tomando medidas para desacelerar a economia chinesa e ter um crescimento mais ameno e consistente. Bom, para finalizar o mês, a gente vai ter um dos dados mais relevantes, que é o PIB dos Estados Unidos em relação ao ano de 2010. O mercado vai usar esse número aí como termômetro, né, de quantas anda a economia americana, como foi o ano de 2010, e vai ajustar essas perspectivas para 2011. Os dados da economia americana já sinalizam uma retomada mais consistente da economia lá. Esse PIB aí vem apenas para confirmar o que os dados dos últimos meses têm nos mostrado, né, que é uma retomada mais consistente da economia americana. Bom, para finalizar, a gente destaca alguns alertas para ficar atento durante o mês de fevereiro, que podem ser trigger ou riscos para os mercados. O principal deles eu acho que continua sendo aí o medo de juros na China, apesar de já estar um pouco precificado pelo mercado, é uma coisa que acaba não agradando muitos investidores. Além disso, acompanhar os dados que saem na economia americana e na zona do euro. E internamente a gente destaca aí com bastante relevância, eu acho que vai ser um dos principais eventos para o mês de fevereiro, que são os resultados corporativos das empresas brasileiras no quarto trimestre. Sem dúvida, eu acho que esse pode ser um trigger importante para o mercado ao longo do mês. Nossas projeções, os resultados corporativos do quarto trimestre, que começam a ser divulgados com mais intensidade nesse mês de fevereiro, mas vão até março. Nossas projeções são de que os resultados cresçam em média 25% comparados ao terceiro trimestre. Então a expectativa é que números venham bastante consistentes e pode ser um trigger importante para o mercado em fevereiro. Ok, Rossano, obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Fernanda. Obrigado. Obrigada, pessoal. Gostaria de desejar aí um bom mês a todos e bons investimentos.